galera, tudo bem? Vamos lá, mais um videozinho, aulazinha de matemática hoje da turma do 8º ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho, começar a falar sobre radiciação, ok? Então, apresentando aqui a tela, vamos à videoaula de hoje. Então vamos lá, tá? Hoje, como combinado, a gente vai soltar o vídeo um pouquinho antes do início da aula, tá? Para que vocês tenham mais tempo para assistir. Visto que essa mudança de calendário, né, de segunda e terça-feira, a gente tem que dividir as atenções entre português e matemática e aproveitar o máximo possível, tá? Então, hoje a nossa atividade de matemática ela começa às 18 horas e encerra às 19h30. Então, eu vou soltar o vídeo um pouquinho antes, para que vocês tenham mais acesso e tenham mais tempo de assistir o vídeo, ok? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre radiciação, tá? Começando uma introdução, né, sobre radiciação, falando sobre números quadrados perfeitos. Eu quero explicar para vocês que raízes, a gente extrai todo tipo de raiz quadrada, raiz terceira, né, raiz cúbica, como chamam, raiz quarta, raiz quinta. Mas, na nossa aula dessa semana, a gente vai se voltar apenas para raízes quadradas, falando um pouco sobre números quadrados perfeitos e tudo mais, certo? Uma introduçãozinha sobre radiciação, visto que vocês vão ver ainda no nono ano ainda muito sobre esse assunto. Ok? Vou botar aqui um pouquinho do áudio. Ok, então vamos lá. Vamos falar de números quadrados perfeitos. A palavra é essa, tá, pessoal? Toda vez que a gente falar de números quadrados perfeitos, a gente vai estar falando sobre um quadrado perfeito, uma figura plana perfeita. Todo mundo conhece que o quadrado é uma figura plana perfeita, porque se trata de uma área plana, né? Regular, ou seja, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, se você imaginar um quadradozinho que foi dividido, né, em pequenos quadrados, né, pessoal, menores, de 1 centímetro de lado, cada um, né, sendo perfeitos, e aí eu vou ter 16 quadradinhos, sendo que eu vou compor um quadrado, né, de 4 quadradinhos na linha e 4 na coluna, e quando a gente multiplica 4 vezes 4, a gente chega a 16, a gente considera o número 16 um número quadrado perfeito, porque 16 quadradinhos agrupados formam um quadrado perfeito. Assim como 9 também, assim como 4 também. Então, o que seria um número quadrado perfeito? Exatamente um número que, compondo um quadrado maior, né, uma figura maior, ele chega a compor um quadrado perfeito. Então, os números naturais que são quadrados de outros números naturais são denominados números quadrados perfeitos, tá? Então, o 4 é um quadrado perfeito, o 16 também é, o 9 também é. Então, se você imaginar, dá para eu formar um quadrado com 25 quadradinhos? Dá, basta você colocar 5 na linha e 5 na coluna. Vai ficar uma figura plana perfeita, né? Com o mesmo número de linhas e colunas. E eu estou colocando aqui a representação com aqueles 10 primeiros que a gente conhece, né? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 9. E aqui nós colocamos os números, que são quadrados perfeitos, e colocamos suas respectivas raízes, né? A raiz quadrada de 4 é 2, porque forma um quadradinho de dois quadradinhos de lado, né? De linha e de coluna. Quando o quadrado perfeito é 9, é porque ele tem 3 linhas e 3 colunas, né? A gente vai sempre trazendo essa ideia aqui do quadrado perfeito. Essa é a ideia, tá, pessoal? Para a gente descobrir quando é que um número é quadrado perfeito, certo? Lembrando que na aula de hoje a gente vai falar sobre raiz quadrada só. Como reconhecer se um número é um quadrado perfeito? Aí existe essa opção, que inclusive ontem eu estava fazendo a correção do nono ano e vocês já viram, que é a decomposição por fatores primos, né? Que eu ensinava para vocês ontem. Porque vai chegar um momento que você não tem como reconhecer se esse número é quadrado perfeito, mas existem algumas regrinhas que dá para entender. Vamos tirar aqui a dúvida se o 144 é quadrado perfeito e se o 450 é quadrado perfeito. Veja lá, tem umas regrinhas aqui, ó. Fatorando o 144 por números primos, sempre começando pelo 2, né? Metade de 144, 72, metade de 72, 36, continua dividindo por 2. Metade de 36, 18, continua dividindo por 2. Metade de 18, 9. 9 não dá mais para dividir por 2, não dá para dividir exatamente, né? Então dá pelo 3, o próximo número primo. 9 dividido por 3 é 3, e 3 dividido por 3 é 1. Como todos os fatores encontrados apresentam expoente par, o número 144 é quadrado perfeito, tá, pessoal? Inclusive o número 144, a raiz dele é 12.
Mas vamos lá, quando é que eu sei que o quadrado é perfeito? Veja, quantos 2 eu usei aqui? 4. Eu posso usar assim, ó, 2 elevado a 4, né? Quantos 3 aqui? 2, 3 elevado ao quadrado. Veja que os fatores estão elevados a expoentes pares, tá? Então, toda vez que isso acontecer, sem mesmo resolver, sem descobrir qual é a raiz, eu já sei que esse número é um quadrado perfeito, tá? Já o 450, isso não vai acontecer. Veja só. 450 dividido por 2, 225. 225 já não dá mais para dividir por 2, só dá por 3, né? 225 dividido por 3, 75. 75 dividido por 3, 25. O 25 só vai dar por 5, né? E o 5 só vai dar pelo próprio 5. Então, morreu aqui. Veja que eu vou ter 2 5, né? 2 3, mas eu só vou ter 1 2. Veja que quando acontece, né, no processo de fatoração, de um desses fatores que eu acabei de dividir eles aqui, ser um expoente ímpar, esse número não é um quadrado perfeito. Então, o 450 ele não é um quadrado perfeito, tá bom? Vamos conhecer algumas, né? Como raízes exatas, né? De um número racional não negativo, tá, pessoal? Só um número positivo que a gente vai trabalhar aqui. Então, se um número representa um produto de dois fatores iguais não negativos, vamos trabalhar só com o número positivo hoje, tá? Então, cada fator é a raiz quadrada desse número. Exemplo, por que o 25 é um quadrado perfeito? Porque a raiz dele é 5, né? E quando eu multiplico 5 pelo próprio 5, chega no 25. É o mesmo caso do 49, a raiz quadrada de 49 é o 7, tá, pessoal? Tem mais algumas dicas aqui, ó. Vamos conversar aqui, ó. Vamos ver o que esses dois coleguinhas também usaram de estratégia. Renato, você sabe como podemos fazer para calcular a raiz exata do número 576, né? Podemos usar o que já sabemos. Vamos procurar por tentativa um número que é elevado ao quadrado, né? Ele multiplicado por ele vezes 576. Vocês também podem fazer isso. Então, veja, o número 576 está entre os quadrados perfeitos 400 e 900, né? A raiz quadrada de 400 é 20, então, porque eu lembro que a raiz quadrada de 4 é 2, então a raiz quadrada de 400 é 20, que é 20 vezes 20, 20 ao quadrado, que é 400. E a raiz quadrada de 900 é 30, né? 3 vezes 3, 9, 30 vezes 30, 900. Então, a raiz de 576 está entre 400 e 900, ou seja, está entre 20 e 30, né? E aí eu vou fazendo por tentativa. Essa é uma ideia, tá, pessoal? De ir fazendo por tentativa. É claro que vocês podem fazer pela fatoração que eu mostrei agora há pouco. E aí, quando você vai tentando, você vai encontrando, ó, 20 não é, então 21 vezes 21, 441. 22 vezes 22, 484. 23 vezes 23, né, 23 ao quadrado, 529. E aí, quando vocês fizerem 24 vezes 24, vocês vão descobrir 576, e vão descobrir que a raiz de 576, raiz quadrada, né, é 24, tá? Dá para fazer também como tentativa, certo? Observe que o que a professora escreveu para os alunos. Qual é o número na forma decimal que representa a raiz quadrada exata do número 42,25? Ela vai fazer por tentativa também. Nós não vamos trabalhar número decimal hoje, tá, pessoal? Por isso que eu não vou me alongar aqui, vou deixar mais para frente. Hoje a gente vai trabalhar apenas números quadrados perfeitos, tá? Lembrando que vocês podem extrair a raiz tanto por tentativa, como podem utilizar já essa ideia da fatoração, que ela ajuda bastante, ok? Certo? Então, essa é a explicação da aula de hoje. Hoje a gente vai fazer só 2 exercícios, onde no primeiro exercício nós vamos tentar descobrir as raízes quadradas desses números. Podem ser por tentativa, pode ser por fatoração, fiquem à vontade, tá? E a questão 3 fala que a área do terreno quadrado, o quadrado perfeito, é de 1.764 metros quadrados. Nós vamos descobrir a medida do lado. Para descobrir a medida do lado, pessoal, é só tirar essa raiz quadrada aqui, certo? Ou seja, tentar descobrir também a raiz desse número. Ok? Então, esse é o nosso videozinho que a gente vai colocar antes hoje, para concluir nossa aula. Tá? E a partir das 6 horas, o vídeo já vai estar lá disponível e eu vou estar orientando as atividades também.